Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de Yellow Jackets, uma série que é de 2021, que passava no Paramount Plus, quer dizer, ainda está no Paramount Plus, pra quem assina o Paramount Plus, mas ela é inicialmente criada pelo Showtime, um canal de TV dos Estados Unidos, e finalmente ela chegou na Netflix. Eu já falei dessa série aqui no vídeo de lista, vou deixar aqui nos cards pra vocês, mas eu não tinha feito um vídeo dedicado a ela, porque eu acreditava que a série não tinha tido tanto alcance aqui no Brasil pra, tipo, compensar, fazer um vídeo, porque dá muito trabalho, gente, cada vídeo. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aí embaixo, deixa o seu like e tudo mais. E, enfim, então eu decidi trazer agora que ela chegou na Netflix. É uma série que já tem 2 temporadas, mas ela só chegou primeiro, por enquanto, na Netflix. Então, eu vou comentar nesse vídeo aqui sobre a primeira temporada. Enfim, o que eu achei da série de um modo geral, com alguns spoilers, e vamos lá. Bom, Yellow Jackets é mais uma série que tem ali um embasamento, assim, um pouco distante, talvez um pouco próximo, dependendo do ponto de vista, em Senhor das Moscas, né, que é um livro que eu já indiquei em vários vídeos aqui, porque temos muitas séries de um grupo de jovens que vai parar num lugar isolado. Inclusive, recentemente, eu retornei com o baú de séries, que é provavelmente meu quadro favorito aqui do canal. E eu falei sobre Resgate Voo 29, que é uma série que conta a história de um grupo de jovens que sofrem um acidente aéreo e eles ficam numa ilha deserta. Então, vou deixar aqui nos cards pra vocês, porque esse vídeo ficou muito legal, eu fiz com muito carinho. Em Yellow Jackets, o time de futebol tava viajando pra jogar, e aí elas sofrem um acidente aéreo e elas ficam isoladas na mata, né, nas montanhas, assim, no Canadá. E, obviamente, é muito frio, né, assim, o inverno chega muito rápido. E elas ficam 19 meses ali até ter alguma ajuda. E nós vamos acompanhando essa história das meninas em 96, quando acontece esse acidente, e em 2021, que é o atualmente, assim, só que em 2021 a gente acompanha só 4 delas. E em 96 nós acompanhamos todo o time ali e vamos conhecendo as meninas que acabam morrendo no caminho, e enfim. Essa série, na época, ela foi muito aclamada, assim, quando ela foi lançada, ela foi indicada a Emmy e tudo mais, mas por que, né, teria ela sido indicada a Emmy, sendo que ela traz uma trama que não é tão, assim, inovadora e revolucionária, né, não é uma coisa, assim, super diferente, como eu mesma falei aqui, tem muitas séries jovens, né, teens, e não só teens, séries adultas também, de jovens que acabam indo parar numa ilha ou num lugar isolado, então por que, né, que essa série acabou sendo tão aclamada? A série, ela opta por trazer uma forma de contar a história que nos choca com os seus acontecimentos no momento e acaba que os cliffhangers, eles não geram plot twists insanos. Muitas vezes, a resposta para aquele cliffhanger, para quem não conhece a expressão, é uma expressão que não tem uma tradução literal para o português, mas é basicamente quando fica naquela coisa de um gancho, assim, sabe? Aquele gancho, aquela coisa de você fica naquela ansiedade pra saber o que vai acontecer, né? Fica um clima ali, acaba naquele momento do clímax, assim, né? Cliffhanger, né? Assim, como se você tivesse no precipício ali pra cair, enfim. É quando tá naquele momento de clímax, assim, e corta naquele momento. Então, assim, a série tem vários momentos assim, só que uma coisa muito interessante que ela traz é que muitas vezes as respostas pra esses momentos não é algo surreal, pelo contrário, é uma coisa às vezes banal. E isso acaba também nos chocando. Então, a série mexe além dos acontecimentos delas em 96, né, com esse momento atual delas, onde elas estão passando por outras coisas, né, elas estão sendo chantageadas, e aí elas têm que revirar esse passado delas, que elas queriam muito esquecer, e aos poucos nós vamos descobrindo o que realmente aconteceu com elas lá nesse mato e tudo mais. Então, assim, a gente sabe desde o começo que a Jack, por exemplo, havia morrido na época que elas estavam lá isoladas, só que aí a gente fica a primeira temporada inteira se perguntando o que aconteceu com ela, como, o que houve, e aí aos poucos também nós vamos descobrindo outras questões mais profundas ali, com relação ao canibalismo, com relação a coisas que elas tiveram que passar, com relação a mentiras que elas enfrentaram, às vezes elas mentiram umas pras outras, uma pegou a namorada da outra, enfim. E assim, gente, a série traz esse questionamento, né, essa abordagem moral de o que pra você seria condenável, né, viver essa questão ali do canibalismo que elas têm que passar e tal, só que, gente, nós temos várias histórias de pessoas que ficaram isoladas e que acabaram cometendo atos de canibalismo para poder sobreviver. Então, isso é uma questão muito individual de cada ser humano, de acreditar que faria isso ou não faria isso. Às vezes, você só passando por uma situação extrema, você conseguiria, de fato, responder algo do tipo. Só que a questão é que não é só o canibalismo. Existiam alguns tipos de rituais ali que elas faziam e
e tudo mais. Então, isso vai acrescentando aí um certo mistério ali e um clima de tensão ao longo da série. Só que, por exemplo, a Jack é uma personagem que morreu, que a gente ficou a série inteira se perguntando o que tinha acontecido, será que ela tinha sido uma oferenda, será que ela tinha participado do ritual, será que alguém tinha matado ela? Gente, no fim das contas, a Jack tinha brigado ali e ela passou a noite do lado de fora e acabou morrendo de hipotermia. Então, tipo, às vezes as respostas que a gente tá buscando ao longo da série, elas não são coisas mirabolantes, mas mesmo assim elas nos chocam, porque a morte dela foi tão banal que nos deixa muito tristes, entendeu? Porque você pensa, cara, era melhor ela ter morrido de um ritual louco lá das meninas do que ela ter morrido de uma forma tosca. Entendeu? Então, assim, a gente passa por vários momentos assim ao longo da série. Por exemplo, elas adultas desconfiam muito de que o peguete ali, né, da Shauna, o Adam, ele seria o verdadeiro cara que tava ali, né, fazendo chantagem com elas e tudo mais, até porque dentro do contexto da história faria sentido, né, um cara que se aproximou ali do nada, querer fazer ali uma chantagem com elas e tudo mais. No fim, a gente descobre, por exemplo, que ele só tinha descoberto quem ela era depois de jogar lá no Google e quem realmente estava fazendo chantagem com ela era o marido dela. Então, assim, a série às vezes traz soluções simples para elementos que ela constrói muito bem. E isso também acaba tornando a série interessante. Justamente porque ela não busca chocar com reviravoltas. Ela busca chocar, às vezes, com o básico, né? Com algo que realmente poderia acontecer numa vida real, por exemplo. A química das quatro adultas é muito boa, assim, claro, a gente tem um elenco maravilhoso, né, gente? Christina Ricci, Juliette Lewis, enfim. Mas, assim, a dinâmica entre elas é muito boa. É bom porque, ao mesmo tempo que elas confiam umas nas outras, elas desconfiam umas das outras, porque elas sabem que elas não são 100% confiáveis, né, depois de tudo que elas passaram. Apesar de que só elas sabem tudo que elas passaram. E elas jovens é interessante porque traz um quê de caos ali, né? Porque várias meninas jovens e tá ali naquele caos e elas não sabem muito o que fazer, elas não sabem se um dia elas vão se salvar ou não, e aí tem, tipo, 2 homens no meio de toda a história ali. E, ao mesmo tempo que nós temos desfechos de coisas que aconteceram no passado, nós temos que descobrir coisas ali com relação ao presente, né, um possível suicídio e tudo mais. Então, assim, a série, ela trabalha separadamente vários dramas, vários mistérios e várias resoluções, mas, ao mesmo tempo, esses dramas se entrelaçam com as diferenças de décadas aí. Eu, particularmente, acho essa série bem legal. Eu gosto bastante dela. Eu gosto muito de séries, assim, onde é uma série de sobrevivência e tal. Eu acho a série bem legal. Pra mim, ela tem alguns momentos que me pega um pouco, assim, fica meio maçante ali, algumas intrigas entre elas e tal. Mas eu gosto muito da estrutura narrativa da série. Aliás, um comentário que queria fazer, eu gosto muito também da abertura dessa série. Eu gosto muito da música, eu acho que a abertura é muito legal. Mas, de um modo geral, Yellow Jackets, ela traz vários mistérios. Tem outros que ainda não foram respondidos nessa primeira temporada, mas que eles serão respondidos na segunda. Eu tô fazendo esse vídeo aqui tendo assistido a segunda temporada, mas, né, como só chegou a primeira na Netflix, vamos falar apenas da primeira. Quando chegar a segunda, eu falo da segunda, pode ser? Se vocês concordarem. Porque ela já foi renovada para uma terceira temporada. Eu não sei se há a intenção que a série termine na terceira temporada, né? Porque como ainda não lançou, a gente não sabe o que vai rolar aí na história. Mas é uma série que eu acredito que precisa ter muito cuidado com relação ao desenvolvimento dela, porque até onde elas têm segredos, até onde esse passado ali delas, né, e esse isolamento gera consequências, né, porque tem uma hora que acaba, né, o assunto a ser tratado. Então talvez seja uma série que ela seja contada em 3 temporadas de fato, não seja renovada para outras temporadas além da terceira. Mas de qualquer forma, pra mim, é uma série que é composta por boas atrizes, assim, são atrizes muito boas, tanto na fase adolescente quanto na fase adulta, que tem uma boa química entre elas, assim, as relações delas são interessantes, e o muito legal porque cada personagem tem as suas nuances, são personagens que elas não são inteiramente boas, inteiramente más, são personagens que em algum momento perdem a paciência ou são irritadiças, são ao mesmo tempo personagens que são boas amigas, que estão ali pra apoiar, e elas têm que lidar com várias questões também do crescimento delas, né, do desenvolvimento delas como pessoas, né, como seres humanos, como adultas e tudo mais. E é muito legal porque traz essa visão muito feminina, né, uma série muito feminina, com questões femininas, com posicionamentos femininos com relação umas às outras, assim, né, a gente não tem uma divisão quase igualitária entre personagens masculinos e personagens femininos, a gente só tem praticamente mulheres aí na história. Então, de um modo geral, eu acho Yellow Jackets uma série bem legal e bem
interessante, eu acho que ela traz uma inovação ali para essa fórmula de grupo isolado em tal lugar. Eu gosto muito quando traz também a atualidade, muito bom essa não linearidade da trama, assim, né, onde nós vamos para flashbacks e momentos atuais, assim, e ao mesmo tempo a gente simpatiza às vezes mais com a versão adolescente de uma, às vezes com a versão mais adulta de outra, então é muito legal ver como elas se desenvolveram como adultas e acabaram mudando, né, com o tempo. Então, eu gosto bastante de Yellow Jackets, eu acho que é uma série bem legal e ela traz ali uma coisa meio creepy, né, assim, da gente ficar com um pouco de receio e aquela parte, né, que elas têm, tipo, como se fosse um ritual ali e tudo mais, que elas usam os casacos de pele e tal. Então, traz ali uma coisa meio diferente, assim, meio um clima mais pesado pra história. Mas, de um modo geral, eu acho uma boa série, acho ela divertida, assim, de se assistir. Não divertida de engraçado, né, mas divertida de assistir, assim, ela é um bom entretenimento. Imagina, 10 episódios de 1 hora cada um, tem que ser um bom entretenimento, né, pra segurar aí as pessoas. E eu tô feliz que ela chegou na Netflix, porque aí as pessoas vão assistir ela mais, e eu tô ansiosa pra todo mundo assistir a segunda temporada. E se você não tem Netflix, essa série existe no Paramount Plus também. Então, é isso aí. Só queria, basicamente, comentar aí o que eu achei com relação às relações das personagens, né? Com relação a esse final aí da primeira temporada, onde nós temos revelações que não são impactantes, mas que são críveis. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.